Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal em áudio por Luiz Cláudio Santos. Título 2, capítulos 1 a 6, artigos 12 a 30. Dos deputados. Título 2, dos deputados distritais. Capítulo 1, dos direitos, prerrogativas e vedações. Artigo 12. Os deputados distritais são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara Legislativa. Parágrafo 2º. Os deputados distritais serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 3º. Os deputados distritais não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Parágrafo 4º. A incorporação de deputado distrital às Forças Armadas, embora militar e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Câmara Legislativa. Parágrafo 5º. As imunidades dos deputados distritais subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da Câmara Legislativa, nos casos de atos praticados fora do recinto da Casa que sejam incompatíveis com a execução da medida. Parágrafo 6º. Poderá o deputado distrital, mediante licença da Câmara Legislativa, desempenhar missões de caráter diplomático e cultural. Artigo 13. Os deputados distritais não poderão, inciso 1, desde a expedição do diploma, alínea A, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da alínea anterior. Inciso 2. Desde a posse, alínea A, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Alínea B. Ocupar cargo ou função de que seja demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, alínea A. Alínea C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, alínea A. Alínea D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 14. Sem prejuízo do disposto no artigo 6º, o deputado distrital deverá encaminhar à mesa, até 15 de maio do ano seguinte, declaração de bens do imposto de renda relativo ao ano anterior. Parágrafo único. A declaração de bens com a indicação de suas fontes será publicada no Diário da Câmara Legislativa e no Diário Oficial do Distrito Federal. Capítulo 2. Do exercício do mandato. Artigo 15. O exercício do mandato de deputado distrital inicia-se com a posse, cabendo-lhe, uma vez empossado, inciso 1, integrar o plenário e as comissões, tomar parte nas sessões e reuniões, votar e ser votado. Inciso 2, oferecer proposição, discutir e deliberar sobre matéria em tramitação. Inciso 3, encaminhar por intermédio da mesa diretora pedidos escritos de informação ou providências. Inciso 4, usar da palavra nos termos deste regimento interno. Inciso 5. Requerer sobre matérias previstas nos artigos 39, parágrafo 1º, inciso 5, 40 e 42, inciso 1, alínea H. Inciso 6. Examinar documentos existentes no arquivo. Inciso 7. Requisitar das autoridades, por intermédio da mesa diretora ou diretamente, providências para a garantia de sua imunidade e de suas funções institucionais. Inciso 8. Utilizar-se dos serviços administrativos da Câmara Legislativa para fins relacionados com o exercício do mandato. Inciso 9. Retirar, mediante recibo, documentos do arquivo ou livros da biblioteca, para deles utilizar-se em reunião do plenário ou de comissão. Inciso 10.
ter acesso às informações necessárias à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Distrito Federal e das entidades da administração direta e indireta. Inciso 11. Ter livre acesso, durante os horários de expediente, aos órgãos da administração direta e indireta do Distrito Federal, mesmo sem prévio aviso, sendo-lhe devidas todas as informações necessárias, inclusive cópias de qualquer documento administrativo não submetido a sigilo legal. Inciso 12. Solicitar, por intermédio da mesa diretora, a auditoria e inspeção do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Parágrafo único. A ausência às sessões previstas no artigo 99, inciso 2 deste regimento, sem a apresentação de justificativa legal, sujeitará o deputado à perda da remuneração proporcional correspondente. Artigo 16. O deputado distrital não poderá presidir os trabalhos da Câmara Legislativa ou de comissão quando se tratar de assunto de seu interesse pessoal, de apreciação de matéria de sua autoria ou da qual tenha sido relator. Artigo 16-A. Ficam os deputados distritais impedidos de exercerem cumulativamente os cargos de membro da mesa diretora, corregedor, ouvidor e presidente das comissões permanentes da Câmara Legislativa. Parágrafo 1º. O deputado distrital eleito corregedor fica impedido de ser membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Parágrafo 2º. É vedado aos membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar atuarem em processo em que tiverem praticado qualquer ato de que trata o artigo 50, na qualidade de corregedor. Artigo 17. O deputado distrital que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a cargos ou funções que ocuparem em razão dela, salvo os cargos da mesa diretora. Capítulo 4. Das licenças. Seção 2. Do afastamento por incapacidade civil ou mental. Artigo 20. Em caso de incapacidade civil decretada em juízo ou em caso de incapacidade mental comprovada mediante laudo emitido por junta de profissionais especializados, nomeada pela mesa diretora, ficará o deputado distrital afastado do exercício do mandato, sem perda do subsídio, enquanto durarem seus efeitos, desde que não ultrapasse o fim da legislatura. Parágrafo único. A declaração de incapacidade somente surtirá efeitos após a aprovação da respectiva resolução em plenário pela maioria absoluta dos deputados distritais. Capítulo 4. Das licenças, seção 3. Da licença para incorporação às Forças Armadas. Artigo 21. O deputado distrital, mediante prévia autorização da Câmara Legislativa, poderá, sem perder o mandato, incorporar-se às Forças Armadas nos casos de convocação prevista em lei federal. Parágrafo 1º. Recebido o documento de convocação, o presidente, após a leitura em plenário, fará a distribuição à Comissão de Constituição e Justiça, que deverá emitir parecer em 5 dias. Parágrafo 2º. Juntamente com o seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça elaborará o respectivo projeto de resolução, que será discutido e votado na primeira sessão ordinária que houver. Parágrafo 3º. A licença para a incorporação às Forças Armadas de deputado distrital acarretará a perda do subsídio. Seção 4. Da licença para a suspensão das imunidades parlamentares. Artigo 22. As imunidades dos deputados distritais não se suspendem durante o estado de sítio, salvo nos casos de atos incompatíveis com a execução da medida praticados fora do recinto da Casa, mediante a deliberação por voto ostensivo de 2/3 dos membros da Câmara Legislativa. Artigo 23. Recebida a solicitação de suspensão das imunidades, será ela lida em plenário e distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para parecer em 72 horas. Seção 5. Da licença para instauração de processo contra deputado distrital. Artigo 24. A solicitação do presidente do tribunal competente para instaurar processo criminal contra deputado distrital será instruída com a cópia integral dos autos da ação penal originária ou do inquérito policial. Artigo 25. No caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, os autos devem ser remetidos dentro de 24 horas à Câmara Legislativa,
para que, pelo voto ostensivo da maioria absoluta de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize a formação de culpa. Artigo 26. Recebida a solicitação ou os autos de flagrante, o presidente da Câmara Legislativa despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça, observadas as seguintes normas. Inciso 1. A comissão resolverá preliminarmente sobre a prisão, devendo, alínea A, ordenar a apresentação do réu preso, que permanecerá sob sua custódia até o pronunciamento da Câmara Legislativa sobre o relaxamento da prisão. Alínea B. Oferecer parecer prévio, no prazo de 72 horas, sobre a manutenção da prisão, assegurada a palavra ao deputado distrital envolvido ou ao seu procurador. Alínea C. Propor projeto de resolução juntamente com o parecer prévio, dispondo sobre o relaxamento da prisão. Alínea D. Submeter ao plenário da Câmara Legislativa, por intermédio da mesa diretora, na primeira sessão ordinária que houver, o parecer prévio e o projeto de resolução. Inciso 2. Após o plenário resolver sobre a prisão, a Comissão de Constituição e Justiça proferirá parecer no prazo de 15 dias, assegurada ampla defesa ao deputado distrital ou ao seu procurador, devendo o parecer ser conclusivo sobre o pedido de licença ou sobre a autorização da formação de culpa, no caso de prisão em flagrante, e estar acompanhado do competente projeto de resolução. Inciso 3. O projeto da Comissão de Constituição e Justiça, uma vez lido em plenário, publicado no Diário da Câmara Legislativa e em avulso, será incluído na ordem do dia. Inciso 4. Se da aprovação do projeto resultar admitida a acusação contra o deputado distrital, considerar-se-á dada a licença para a instauração do processo ou autorizada a formação de culpa. Inciso 5. A decisão será comunicada pelo presidente da Câmara Legislativa ao tribunal competente dentro de 3 dias. Parágrafo único. Nos períodos de recesso da Câmara Legislativa, as atribuições previstas no inciso 1 deste artigo serão exercidas pela comissão representativa, que decidirá sobre o relaxamento da prisão. Artigo 27. O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Capítulo 5. Da vacância. Artigo 28. As vagas na Câmara Legislativa verificar-se-ão em virtude de: inciso 1, falecimento; inciso 2, renúncia; inciso 3, perda de mandato. Artigo 29. A declaração de renúncia do mandato deve ser dirigida por escrito à mesa diretora e independe de aprovação da Câmara Legislativa, mas somente se tornará efetiva e irretratável depois de lida em plenário e publicada no Diário da Câmara Legislativa. Parágrafo 1º. Considera-se também haver renunciado, inciso 1, o deputado distrital que não prestar compromisso no prazo estabelecido neste regimento interno. Inciso 2. O suplente de deputado distrital que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no prazo regimental. Parágrafo 2º. A vacância nos casos de renúncia será declarada em sessão pelo presidente da Câmara Legislativa. Capítulo 6. Da convocação de suplente. Artigo 30. A mesa diretora convocará, no prazo de 48 horas, o suplente de deputado distrital nos casos de: inciso 1, ocorrência de vaga; inciso 2, investidura do titular nas funções definidas no artigo 19, inciso 1; inciso 3, licença para tratamento de saúde do titular, desde que o prazo original seja superior a 120 dias, vedada a soma de períodos para este efeito, estendendo-se a convocação por todo o período da licença e de suas prorrogações. Parágrafo 1º. Assiste ao suplente de deputado distrital que for convocado o direito de se declarar impossibilitado de assumir o mandato, dando ciência por escrito à mesa diretora, a fim de ser convocado o suplente imediato. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga em período superior a 15 meses antes do término do mandato e não havendo suplente de deputado distrital a ser convocado, o presidente comunicará o fato à Justiça Eleitoral para efeito do disposto no artigo 64, parágrafo 2º da Lei Orgânica. Parágrafo 3º. O suplente de deputado distrital, quando convocado em caráter de substituição temporária,
não poderá ser escolhido para os cargos da mesa diretora ou de suplente de secretário, podendo, no entanto, concorrer para presidente ou vice-presidente de comissão permanente ou temporária. Parágrafo 4º. Para reassumir o mandato, o deputado distrital afastado deverá formalizar sua intenção à mesa diretora, que dará ciência ao suplente ocupante do cargo.